Começando mais um podcast Mikasa, e hoje a gente tá com um cara grande aqui, hein, Rodrigão? Vamos falar com quem entende de coisas que a gente não entende. TV, que gasta mais dinheiro, tem um monte de coisinha que na internet não tem, né? E a gente tem um podcast e sabe fazer de outro jeito as coisas. Né? E fora tudo isso, tem um escritório de arquitetura, de design de interiores, é arquiteto, é apresentador de programa de reformas. Você que gosta de Irmão a Obras, você precisa conhecer o programa dele se você ainda não conhece. Não, Matheus? É isso aí, eu quero saber os bastidores aí de tudo que ele faz na TV, como é que é o desenrolar com as famílias, com os fornecedores, quanto custa fazer tudo isso, como que é essa loucura toda aí, né? É isso aí, estamos aqui hoje com Henrique Freneda, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e vamos falar sobre tudo hoje aqui, né? Hoje principalmente bastidores, sem filtro. Nunca teve, né? Vamos ver como é a TV por trás das câmeras, né? Como essas obras, se elas acontecem assim rapidinho, igual tá no vídeo ou não, né? Vamos ver, vamos perguntar tudo. Eu acho que a gente chega não só numa idade de números, mas também de conhecimento e vai amadurecendo ao longo do tempo, que eu acho que o filtro ele sempre tem que ter, né? A partir do momento que você não agride ninguém, não prejudica ninguém, mas eu acho que sem filtro a verdade tem que ser para a vida de todo mundo, né? Sim. E esses programas de reforma, assim, eles deixam sempre a gente meio curioso, né? A gente fica assim, meu Deus, como que faz isso, né? Ajuda várias famílias, como viabiliza tudo isso? Porque a gente sabe que é uma mega produção, é um investimento muito alto. Então, a gente sabe que para produzir conteúdo, até na internet que você tem mais facilidade, não é algo tão simples assim. E na TV, pior ainda, né? Ainda mais tratando de casa, que são valores altos. A diferença da TV é que ela já tem um nivelamento. Se você fizer abaixo daquilo, não dá. Você não pode nem entrar no ar. Né? E assim, a gente fala sempre de que obra dá problema, né? O cara, ele não pode dar problema na obra, né? Porque senão atrasa a gravação, é mais dia de equipamento, é prejuízo na certa. Então tem que estar tudo bem certinho ali, né? Isso aí. E para quem não sabe, o Henrique ele é apresentador do Reforma Surpresa, né? Que estreou na Band e hoje tá no Lifetime, né? Isso, a gente fez a primeira temporada na Band, né? Como produto independente. Uhum. E produto independente no Brasil, eu acho que vocês devem conhecer um pouquinho como é difícil, né? Porque o produto independente, quando eu e a Érica criamos o Reforma Surpresa, a Érica Barbim, na hora da empolgação você cria o projeto, você dá vida a ele, né? Faz tudo que tem que fazer, mas a hora que realmente você começa a atuar para aquilo acontecer, aí você começa a ver realmente as dificuldades que você tem. Apesar que eu acho que a nossa área de arquitetura e designer no Brasil é uma área muito rica no sentido de trazer novidades, de produtos inovadores, né? E essas marcas muitas vezes apoiam também, né? Então é por isso que a gente consegue fazer o negócio acontecer. Quando você fala de produto independente, é que você tem que correr atrás de tudo, do patrocínio, de como vai organizar a produção. Tudo. Hoje nós temos uma outra realidade, né? Depois de algum tempo, alguns anos nessa área. Nós estamos num canal fechado agora, no Lifetime, né? Então nós somos produtores e coprodutores desse canal. Então, mas mesmo assim não é fácil, né? Porque eu acho que um programa de reforma, você não mexe só com a reforma daquela família que está recebendo a surpresa, né? Você se envolve com a vida, com a história. Então, muitas vezes, quantas vezes a gente teve que parar de gravar, porque ou eu ou a Natália, que apresentava comigo também, a gente se emocionava e não continuar contando aquela história, ou a própria pessoa, né, o personagem, muito emotivo ali na hora de ver tudo transformado e que realmente ele realizou um sonho que ele tinha, a emoção ela vem. Então, por mais que a gente que está acostumado a trabalhar com isso, a gente não consegue conter, né? Sabe quando, sei lá, acontece alguma coisa e você realmente começa ali ter aquela emoção e chorar compulsivamente? É isso que acontece. Mas eu acho que isso
é o que você recebe de prêmio de tudo isso, né? Porque eu acho que a melhor parte dessa profissão é você ver essa emoção no final. Sim, Né? sim, com certeza. Eu acho que os bastidores, ele te traz um ensinamento muito grandioso como pessoa, como ser humano mesmo, né? Porque eu acho que tanta gente, às vezes, que tem uma vida bacana e reclama demais da vida, a gente não faz ideia de quantas pessoas não tem nem o que colocar na mesa. Então, assim, a reforma é um detalhe, é um sonho. É um sonho que muitas pessoas acham que nunca vão realizar, né? Então, eu acho que o programa ele trouxe muito isso para minha vida, assim, né? Hoje, depois dos 40, eu posso falar que eu realizei alguns sonhos e o Reforma é um deles. Legal. Já já a gente vai falar da história do Reforma, como começou, como é os bastidores, as encrencas que já deram, as coisas boas e as ruins. Mas antes disso, a gente gostaria de conhecer um pouquinho do Henrique, como pessoa física. Como que você entrou nessa área de design de interiores, que você se formou? Como que foi o seu início da jornada? Porque a gente tem muito profissional que vai seguir uma jornada, mas no começo fica muito perdido do que fazer. Eu vou abrir um escritório, eu vou trabalhar para os outros. Faço arquitetura, faço design de interiores. Faço design de interiores. Como que foi isso para você, né? O seu início? Como que você descobriu, eu quero ser isso? Na verdade, eu venho do interior, né, da cidade de Bauru. Os meus pais, meus irmãos moram lá até hoje. E aí, aos 17 para 18, aquela fase de vestibular, de faculdade e tal, eu ainda não sabia o que eu queria, né? Na verdade, eu sempre busquei o meio da arte. Então, quando eu vim para São Paulo, a minha primeira formação foi em teatro, né? Eu me formei em teatro. Legal. E em seguida comecei a trabalhar fazendo peças, algumas participações assim como figurante em novela, em TV. E logo, né, ali depois de uns 2 anos veio a decepção, né? Porque não é algo maravilhoso como todo mundo pensa. E nem tão fácil. E não tão fácil, né? Então aí eu fui, obviamente, buscar outras áreas, acabei caindo na moda. Só que quando eu caí na moda, eu fui para uma agência, né, de modelos como booker, né? Eu ficava na mesa trabalhando e fechando cash, fechando trabalho para os modelos. E muitas vezes eu ia acompanhar esses modelos nas produtoras. E eu comecei a pegar trabalho. Né, as produtoras falavam, você não quer fazer o teste também? Não, vim só trazer Já tinha a galera. De teatro, né? Não, mas eu acho que o trabalho tem muito a ver com você, não sei o quê, faz o teste sem compromisso e tal. Tanto que no começo houve até uma confusão com a agência que eu trabalhava. Um dia meu diretor me chamou, falou assim, você quer ser booker ou você quer ser modelo? Aí eu falei assim, olha... É um conflito de interesse, né? Porque, tipo, eu vou mandar eu. Eu falei, eu não vim com a intenção, mas assim, eu ia para os testes com os modelos e acabava pegando, né? E aí foi aonde eu decidi naquele momento, porque era uma grana boa que entrava modelando, então eu cheguei a fazer alguns trabalhos como modelo e comercial e tudo mais, e me apaixonei. E aí foi onde eu caí no São Paulo Fashion Week. Não como modelo, mas nos bastidores. Então eu já criava cenários ali envolvido na parte de produção de estilistas. Né? Então eu sempre estava com um produtor responsável ou um criador responsável, mas eu sempre fazia parte daquela equipe. E aí veio uma vontade maior de conhecer um pouquinho mais desse cenário, dessa produção toda que vinha por trás. E para ser sincero, desde criança minha mãe ficava doida comigo, porque eu mudava a casa inteira. Bastava ela sair, a hora que ela voltava, o sofá estava em outro lugar. Você se incomodava já criança com reforma essas já coisas? estava no sangue. Mudava tudo. Já tava. E uma coisa que eu achava que era até doença era o perfeccionismo, né? Porque assim, era tudo no seu devido lugar. Assim, ao ponto do shampoo tá dentro do box e o logo do shampoo tem que estar virado para que eu veja Minha filha que é o shampoo. Minha filha não vai ser arquiteta de jeito nenhum.
Então, começou desde criança essa vontade, né? E aí, depois de um tempo já aqui, eu já tinha quase meus 30 anos já trabalhando, né? Porque eu fiquei acho que uns 8 anos trabalhando com moda. E aí resolvi realmente ir fazer algo na minha área. Então, primeiro eu comecei como paisagista, me formei como paisagista. E aí eu falei, bom, eu acho que eu quero um pouquinho mais. Aí fui fazer arquitetura. No meio do curso de arquitetura, eu falei, tô cansado de cálculo, eu não quero construir ponte, eu não quero... Não é isso que eu quero. O que eu gosto é realmente da parte de decoração, de interiores, de mobiliário e tal. O pessoal tende muito aí para arquitetura, né? E é muito diferente, né? Tanto que hoje eu faço muitos trabalhos no meu escritório em parceria com outros arquitetos, né? Porque muitos arquitetos ou engenheiros faz só a parte do projeto em si, né? Então, aí joga na mão da construtora e ali a construtora entrega a casa da pessoa pronta. Só que hoje as coisas estão mudando muito. Alguns anos atrás, eu sempre fui de fazer loucura, que às vezes as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas como assim? Por que você está fazendo isso? De onde você tirou isso? Então eu sempre fui de pesquisar muito. E a gente fez uma pesquisa, isso há muitos anos atrás, o Brasil não tinha nem, isso acho que há 10 anos atrás, o Brasil não tinha a cultura de você ir num decorado, por exemplo, de um apartamento, já com um prédio pronto. Não, esse decorado existia lá na planta. Quando você comprava o apartamento há 3 anos atrás, e aí depois de 3 anos ele te entregava o apartamento. E lá fora, nos Estados Unidos, enfim, em alguns lugares da Europa também, já tinha essa cultura, né? De quando o prédio estava pronto, existia um decorado. Não só para vender as outras unidades que ainda não tivessem sido vendidas, como também para a pessoa se inspirar ou até mesmo conhecer o profissional que fez o decorado para contratar. Sim. E aí eu tomei essa atitude. Fiz umas 4, 5 reuniões com uma construtora, apresentando o projeto do decorado na entrega do prédio, e eles me achando doido, né? Provavelmente. Até que na 5ª reunião, eu também enchi, né? Porque tem uma hora que a gente cansa, né? De bater na mesma tecla, e falei assim, qual unidade você tem disponível aí? Essa aqui e tal, não sei o quê. Eu falei assim, então eu vou comprar essa unidade. O cara olhou para minha cara e falou assim, mas você vai comprar o apartamento? Eu falei, vou. A única coisa que eu quero em contrato é que você vai me entregar 2 meses antes de entregar o prédio para uma administradora e começar a entregar a chave para os proprietários. Ele falou, beleza. E assim foi. E aí que iniciou realmente toda a minha carreira como design de interiores. Aí eu fui capa de várias revistas na época. Mas calma lá, você comprou um apartamento só para você decorar ele? Só para eu decorar. Só que através do meu apartamento decorado, os corretores dessa construtora na época usaram ele como um decorado, venderam, que na época faltava 55% das unidades para vender já com o prédio pronto. Tá. E o seu já estava reformado lá? Eles venderam em 2 meses, eles venderam todas as unidades que ainda faltavam, e eu fiz 21 obras no mesmo prédio. Eu fiquei durante 1 ano e meio trabalhando nesse mesmo prédio, fazendo projetos. Olha isso, que loucura, velho. É um bom jeito de começar, né? Você compra um apartamento, decora... Pois é. E assim, eu estava no início, né, da minha carreira, então, para mim, tudo aquilo foi... Eu venho de uma família simples. O meu pai foi construtor a vida inteira, então ele tinha a equipezinha dele lá de mão de obra e construía casas, e era um engenheiro nato, porque nunca teve estudo, e ele fazia uma planta e um cálculo na mão que nem eu sei fazer, formado. Então eu cresci vendo ele nessa área, e eu dizia, eu não quero isso para mim, porque eu via o jeito que ele trabalhava, né? E no fim, caí na mesma área, né? Mas por paixão mesmo. Então, a minha primeira capa de revista, assim, para mim foi realmente um troféu, uma conquista. E foi desse apartamento? Foi desse apartamento.
caraca, deu uma repercussão Deu, tão grande. Porque deu. foi um primeiro projeto que você tinha feito, acabou já vendendo várias lá. E como que isso chegou para revistas? Como que foi essa repercussão? Cara, eu não sei te dizer, na verdade. Eu não sei quem fez a fofoca, entendeu? Depois Mas- eu quero ver o projeto, porque, pô, deve ser um puta projeto. Pô, né? pegou 21 obras no mesmo prédio, no começo da No carreira. mesmo prédio. Logística perfeita. Nossa, deve ter alavancado de um jeito que... E assim, não pegamos mais porque não tinha condições. Porque na época eu comecei a formar a equipe, formar. E aí chegou uma hora que a gente falou, vamos parar por aqui porque eu não quero fazer nada errado, eu não quero deixar nenhum cliente insatisfeito. Então assim, vamos fazer isso, que já foi muito, né? Porque imagina você ficar 1 ano e meio trabalhando no mesmo prédio. E foi ali que começou tudo, né? Porque daí isso realmente caiu na imprensa. Na época até, e o apartamento era pequeno, o que eu fiz o decorado tinha 77 metros quadrados. Na época, até a mídia brincava, o mago que transforma lugares pequenos sabe? Que demorou para sair essa marca, né? Porque hoje a gente no escritório a gente faz casas e apartamentos também de alto padrão, então são plantas grandes, né? Perto do início da carreira. Então demorou para eu tirar essa marca que a imprensa Mago dos colocou. Pequenos. Que eu só fazia lugar pequeno, né? E 77 metros não é tão pequeno assim, mas hoje em dia, né? Porque Sim, Hoje em dia já é mais. O estúdio tá em 35, que 21. 35 é um grande, pô. Tem de É um estúdio 25, G. 28 metros quadrados. Hoje dava para começar num espaço menor. É verdade. Então, daí que começou tudo, né? E aí eu comecei a fazer o nome no mercado, e aí revistas, publicações, Casa Cor, e o programa já era um sonho, mas assim, eu tinha um sonho de fazer algo de decoração, assim, de dicas na internet. Só que eu comecei a fazer estúdios de programas de TV. Então, esses dias mesmo, eu participei do programa da Amanda Françoso, que é minha amiga há 25 anos, a gente fez teatro juntos, ela também é do interior, e aí a gente se conheceu ali naquele momento, e eu fui ao programa dela e a gente comentou isso, né? Porque eu criava os cenários do programa dela, do Luciano Faccioli, Gisele Alves, enfim, eu fiz vários programas, vários cenários de programa, até que um dia eu estava lá na TV e ela chamou o diretor, ela falou, João, o Henrique tem vontade de fazer um quadro dando dica de decoração no YouTube, na internet. Aí ele falou, mas por que na internet? Por que não aqui na TV? Então aquilo para mim nem eu esperava. E aí eu comecei inclusive no programa da Amanda. O programa dela era diário, tinha de segunda a sexta, e toda sexta-feira tinha um quadro com dicas de decoração e eu ficava 15 minutos no ar. Que legal. E assim, sem nunca ter feito nada, porque programa ao vivo é programa ao vivo. Você errou, não tem como voltar. Mas eu acho que isso te dá uma bagagem, Dá. né? Te dá porque o programa ao vivo, ou você tem um raciocínio rápido, Ou vai ou racha. ou vai ou racha. Não tem esse negócio. E também pouquíssimas vezes, acho que eu me lembro de 1 ou 2 vezes trabalhar com um texto, mas também é outra coisa que se você errar na leitura, acabou. A merda tá feita do mesmo jeito. Então, o ao vivo, o improviso, eu acho que você fala a verdade, você tá ali diretamente com o telespectador, tendo aquele contato, e aí a coisa foi. E com o tempo você começa a ficar preparado pra tudo, né? Tipo, você chega em qualquer lugar, pode ligar aí, vambora. Não, e o mais engraçado foi que logo que eu comecei esse quadro na Amanda, a Amanda tirou licença maternidade. Porque ela estava grávida da Vitória. E então eu fiquei poucos meses. E aí o João falou, não, mas espera aí, teu quadro faz muito sucesso aqui, tem muita audiência teu quadro. Porque assim, a gente tinha tanto um WhatsApp ao vivo no telão para conversar e responder para as pessoas, quanto o e-mail. Então era um momento que chovia.
no canal a interação do telespectador. Ah, porque eu quero saber que cor que eu pinto minha sala com os móveis dessa cor. Então tinha muita audiência. Aí o que aconteceu? A Amanda saiu, eu fui para o programa do Luciano Faccioli. Era que ano isso? Isso foi, eu fiquei acho que 18, 19, 20 e o início de 2021. Fiquei durante esses 3 anos e meio. Só que o Faccioli, para quem conhece, que é um querido, um jornalista muito competente em tudo que ele faz, acabava o meu quadro, que era logo no início do programa, assim, já no segundo bloco. Acabava meu quadro, ele estava com um chefe na cozinha, ele, Freneda, vem cá, vamos ficar com a gente na cozinha aqui. E aí eu passava o programa inteiro interagindo não só com ele fazia brincadeiras, tem um vídeo até que viralizou, porque ele fez uma brincadeira, né, que o meu topete era melhor do que o do Roberto Justo, e aí mexeu com Jaça, foi uma confusão. E tem esse vídeo até na internet, no Instagram também. E dali eu continuei, né? E aí veio a nossa ideia de criar um programa de reforma, né, que foi em 2021. Só que foi um ano que, para mim, estava recomeçando muitas coisas, né? Porque no início da pandemia eu fechei o escritório, aí tinha a equipezinha espalhada trabalhando de casa. Aí, no meio da pandemia, eu resolvi abrir de novo o escritório. Aí fiz minha primeira Casa Cor, fiz o programa, então é uma loucura. E esses programas que você começou foi tudo lá na TV Brasil, né? Que foi na Rede Brasil. Na Rede Brasil. É. Eu conheci a estrutura da Rede Brasil lá nos bastidores, muito legal, é muito legal. Fica ali na Moema, né? Fica ali na próxima Indianópolis, ali a Avenida Indianópolis. Eu tenho umas fotos nos cenários, eu acho que foi você que fez, então eu tenho umas fotos. Ah, é? Aí, tá vendo? O nosso excelentíssimo Bartô começou o programa com a gente. O Bartô trabalha, né? Trabalha, eu ainda não sei, na Rede Brasil. Ele ajudou a gente a começar o Em Casa. Que legal. Você viu lá, bem lá no começo. Aí agora tá meio preguiçoso, não vem mais gravar aqui. Tá muito ocupado. Tá na TV aberta também. Tá ocupado lá na Rede TV, né? A pessoa cresce muito, né? tá ocupado na Rede TV e na Chupim e não vem mais participar aqui com os pobres. Não, e eu acho que o podcast também fez um boom na pandemia, né? Sim. Porque tinha o quê? Um ou outro, né? E aí na pandemia, a gente começou também o Reforma Surpresa através do podcast. Só que a gente falava sobre todos os assuntos, chamava artistas, e aí sempre tinha aquele momento de, né, hoje, quem que nunca fez uma obra na vida, né? Então aí a gente começava a pesquisar sobre tudo aquilo e perguntava realmente de tudo que foi positivo ou negativo na obra né, das pessoas, e aí a gente tinha música. Foi bem legal, foi um momento bacana também, mas que infelizmente eu não consegui continuar, porque não dava para aconselhar tudo, né? E o nosso podcast era ao vivo, então tinha aquele dia, aquele horário que tinha que estar ali. Tinha que estar ali, né? E você tinha que largar tudo e sair correndo e fazer. É isso aí. Indo pro começo lá do Reforma Surpresa, né? Vocês começaram como ali? Tipo, como que foi os primeiros contatos? Vocês abriram no podcast? A idealização também. Como foi a idealização disso? Tipo, por que Reforma Surpresa? Então, eu sempre quis, é o que eu falei, fazer um programa de reforma para ajudar as pessoas realmente a realizações. A minha intenção era somente essas. Porém, desde que eu iniciei minha carreira, eu sempre tenho projetos de alto padrão. Então, você acaba tendo muitas marcas, obviamente, daquele meio, né, que você está sempre em projetos juntos. E aí um dia eu sonhei com Reforma Surpresa. Literalmente foi um sonho mesmo, assim, de acordar de manhã e lembrar e ver como eu estava apresentando, recebendo, entregando a obra para a família. Foi literalmente um sonho, assim. E aí eu liguei para essa amiga minha, a Érica Barbin, que é uma grande roteirista e escritora. Inclusive agora, esse ano ainda, ela lança nos cinemas o último trabalho que a Eva Vilma fez antes de falecer. Que da hora. O filme chama As Aparecidas, né, que é um grupo de
de senhoras que depois que perde o marido ou aposenta, vão descobrir o que realmente quer fazer da vida, e aí é uma comédia maravilhosa, com uma excursão. O filme é incrível, eu até participei do filme. O cara tá no cinema. A gente vai descobrir o que ele não faz. Vamos começar a perguntar ao contrário. Não, mas foi uma participaçãozinha pequena e foi como designer mesmo. Como Legal. o Henrique Freneda participou do filme, não foi nenhum personagem, né? Eu fiz a reforma da pousada, que é da personagem da Eva Vilma e do Marcelo Serra. Pô, mais legal é você participar de um filme sendo você mesmo. Pois é, né? Foi uma experiência bacana. E aí eu liguei pra Érica e falei, contei meu sonho pra ela. E ela ficou muda no telefone. Aí eu falei, você não vai falar nada? Ela falou, eu sonhei a mesma coisa. Não, ela falou assim, ué, mas o programa tá pronto, você quer que eu fale o quê? Eu falei, ué, primeiro eu quero que também você coloque algumas ideias, que é uma mente criativa absurda que essa pessoa tem, e a gente tem que colocar isso no papel. Tem que existir um roteiro, Sim. porque... E aí, na época, eu estava reformando a minha casa. Eu falei, bom, então o cenário para fazer um piloto, nós já temos. E aí nós fizemos realmente o piloto na minha obra. Aí foi lá, comprou um apartamento e falou, Não, vamos começar o programa. não. E aí fizemos o piloto, enfim... Na época, eu não sei te dizer como nós chegamos. A Band, sinceramente, eu não lembro. E aí mostramos o piloto. Eles adoraram e tal, só que falaram, olha, primeiro que a gente não tem na grade nenhum programa de reforma, e segundo, que é um programa que tem um custo muito alto. Porque assim, você imagine, a produção, a gente trabalhava, eu acho que em média tinha, sei lá, 30 pessoas envolvidas. Uhum. Então você imagine ter transporte, alimentação, seguro para todo mundo, o próprio gasto da obra em si, Uhum. né? E o aluguel dos equipamentos. Os equipamentos que utilizam na TV são de mais alto padrão, né? São caríssimos uma diária de equipamento. Sim. E é uma loucura, porque assim, a equipe, né, que fez com a gente, que é do João Borges, que inclusive foi meu diretor na Rede Brasil e foi meu diretor no Reforma Surpresa. Foi tudo montado ali na correria, porque, né, era um cara também que estava acostumado a fazer televisão, que é aquele cenário, é tudo ao vivo. Então, e aí você imagine por uma obra, com câmera, com tudo. Profissionais pra lá e pra cá. Exatamente. Então é uma loucura. Aí você tem que pedir para todo mundo parar de bater, parar de fazer barulho. No meio né? de uma obra, né? Tipo, pessoal, então, para de fazer barulho. E assim, a obra do Reforma Surpresa, ela dura 5 dias. Então, assim, a gente grava chegando na casa da pessoa, fazendo a surpresa na segunda e entrega na sexta. Tipo, você chega lá na casa dela falando que, pô, você vai ganhar uma reforma, não sei o que, a pessoa, como assim? Porque a gente sempre tem um cúmplice, né? Ah. Então, por exemplo, o filho mandou um vídeo mostrando ali o ambiente e falando que a mãe dele tinha um sonho de ter aquela sala transformada e tal. Então, a gente sempre tem um cúmplice da família, né? Que é o cara que faz a inscrição para o programa. Então, a pessoa que realmente ganha, ela só fica sabendo na hora. E aí, depois, quando tá assim, nos últimos detalhes, nos 2 últimos dias, que daí começa a realmente mostrar como vai ficar o ambiente, ela sai de casa, ou ela vai para um hotel, vai para casa de alguma família, alguma coisa, e só volta na hora da entrega. Mas ela ainda vê os movimentos acontecendo. Ela vê No projeto. comecinho, teve uma situação de a produção me ligar e falar, Henrique, tem uma personagem que ela tá desesperada, ela ligou chorando e quer conversar com você. Posso passar seu telefone? Eu falei, pode. Aí ela me ligou. Henrique, olha, eu amo você, adoro o seu trabalho, mas você quebrou minha casa toda. Será que vai dar tempo e não sei o quê? Porque assim, a gente, o Reforma Surpresa, ele não é um programa de maquiar, trocar o mobiliário, a decoração, passar uma tinta na parede. Não. Realmente a gente, e na época dessa primeira temporada, a gente tinha que fazer
Isso eu acho que vai ser assim para sempre, né? A gente tem que pegar todas as marcas e patrocinadores envolvidos e tentar encaixar o produto do cara ali. Uhum. Então, assim, a porta da pessoa, você arranca a porta para pôr uma nova, você tira a janela, você tira uma parede que de repente divide a cozinha da sala, porque ela sempre teve o sonho de ter um ambiente todo aberto. Então, quer dizer, a hora que a pessoa começa a ver aquilo, ela se desespera, ela fala, os caras vão destruir minha casa, doar os meus móveis e eu vou ficar sem nada, né? Olha, que pra você falar que em 5 dias, até eu fico desesperado. Tipo, não chama a gente pra fazer um orçamento. Acho que é a única pessoa que eu ia falar pra não pedir um orçamento. Mas você sabe que a gente organizava isso tudo antes. Então, por exemplo, quando chegavam as histórias e realmente a gente definia e sabia o que ia acontecer, eu já criava o projeto, fazia toda a especificação de tudo que ia fazer na obra e aí já começava o contato com as marcas. Daqui, 2 meses a gente vai gravar o episódio que você vai fazer o closet do quarto da personagem. Para acontecer tudo em 5 dias, tem um planejamento que acontece muito. Não dá para ele ligar pra gente e falar, Cassião, segunda-feira aqui, Cassião, tem um quarto para fazer até sexta. Olha, mas pode falar, a marcenaria foi uma das coisas que a gente mais sofreu, porque assim, por mais que tinha projeto, esse pedido já estava tirado na fábrica antes, às vezes atrasava. Então, por exemplo, o pintor estava aqui fazendo a parede que ia instalar o armário, dali 2 horas, por exemplo. Então tem cenas que eu apareço literalmente com um secador de cabelo, secando a tinta para que a gente conseguisse cumprir ali o cronograma. Mas dá uma emoção da hora no episódio também, né? Tipo, o cara tá lá secando a parede com o secador de cabelo. Você fala, meu Deus, não vai dar tempo. Olha, teve um episódio que a gente reformou porque era um apartamento de um dormitório, então era tipo um estúdio. Então era quarto, sala, cozinha e banheiro. A gente reformou tudo. Não foi um ambiente só. Tá maluco. Então, assim, o cara literalmente, como ele era comissário de bordo, para ele foi fácil, porque ele passou a semana viajando. E quando ele voltou, ele tinha uma casa nova. Quando nós acabamos tudo, assim, literalmente, a gente colocou a última pecinha de decoração, ele já estava no prédio, esperando o momento da gente começar a gravar para entregar o apartamento dele. Eles foram instalar uma prateleira na cozinha e perfurou o cano. Que coisa linda. O cano de sempre água. No final. Não, o cara sempre no final. O último furo, sempre no último Tipo assim, furo. tava gravando ele apertando o botão do elevador, assim, né? Não, ele já estava na porta esperando. De repente, inundou o apartamento, que eu só escuto lá de fora ele gritando, tá saindo água do meu apartamento. E a água invadindo, assim, o corredor. Fala, não, isso aqui é uma tendência nova, que a gente faz uma praia artificial na sala. Não tem pé na areia, essa é a tendência pé na água. Exatamente. O novo piso de espelho d'água. Então, assim, tem momentos Não, o que aconteceu nesse daí? desesperadores, Como né? vocês resolveram isso? A gente realmente teve que adiar um pouquinho ali a gravação, consertar o cano, enxugar tudo. Falou pra ele, pega um voo aí pra Paris, meu irmão. Vai voar, na volta a gente conversa. Mas assim, atrasou, umas 4, 5 horas. Mas o que eu quero saber mostrou os bastidores no programa? Olha, não mostrou. Mas é legal mostrar. É legal mostrar. Mas é legal. Mas é bom guardar também pra falar nos podcasts depois, entendeu? Exatamente. Sabe, tipo quando o Romário conta no vestiário que ele ganhou a Copa do Mundo Você e ninguém tem que ter sabe. conteúdo dos bastidores também, né? É verdade. Mas olha, o cara ele ficou branco que nem um papel a hora que ele viu a água saindo do apartamento. Mas também não dá pra reclamar muito, né? Você ganhou a obra inteira. Cara, mas um dia eu fico Cara, fora. veja bem ali. Aliás, onde manda o e-mail aí com a casa que eu tô... Eu vou ficar uma semana fora, semana que vem. Ontem eu sonhei também, mas não saía água do meu apartamento, mas ali tinha um negocinho legal ali. Então, tive um sonho que estavam entrando na minha casa e reformando tudo, Henrique. Não sei o que aconteceu. Poxa. Mas assim, eu acho que o nosso trabalho, né, não só na TV ou na área mesmo de arquitetura e designer, a gente tem muitas coisas pelo caminho que dão certas e muitas dão erradas, né? Muitas mesmo, assim, a gente
praticamente todo dia tem um problema para resolver numa obra. E as que dão certo dão errado antes de dar certo. E tem coisas piores do que estourar um caninho de água, viu? Tem muito. Tem. A gente fala disso aqui há muitos episódios. Henrique, eu queria te perguntar como que viabiliza um programa desse, velho? No sentido de, você falou que tem investimentos altos pra caramba, você faz obra pra ajudar as famílias que precisam de uma reforma, mas a gente sabe que, a mídia também é um negócio difícil de jogar, né? Porque você faz grandes apostas com investimentos altos em produção, em tempo de filmagem. E como que vocês conseguem viabilizar isso para dar retorno para as marcas, para a empresa? Porque é um grande tiro no escuro no começo, né? Eu acho que assim, a gente está num momento, não só no Brasil como no mundo inteiro, né, que às vezes muita gente me faz essa pergunta, só que de uma maneira diferente. Tipo assim, programa de gastronomia ou reforma está na moda, então dá muito dinheiro. E não é bem assim, né? A gente, todas as pessoas envolvidas ali no processo, sabe o quanto o dia a dia é difícil. Então, obviamente, tem um planejamento, você monta um orçamento, porque tem toda a parte por trás das câmeras, né, que é o mais caro, inclusive, né, para acontecer toda aquela produção. Você imagine quantos profissionais não estão envolvidos. A gente tinha, dependendo da obra, a gente tinha 3, 4 câmeras dentro daquele mesmo ambiente, áudio, assistente para isso, para aquilo, aquela correria de montar tudo. Então, assim, o orçamento hoje para fazer um programa de reforma, ele realmente é muito alto. Então, a gente conta, obviamente, com os patrocinadores, né? Por exemplo, no caso do Reforma Surpresa, que é um programa de reforma, além das marcas que envolve todo esse meio de arquitetura e designer, tem muitas marcas que podem participar, né? Sei lá, você está gravando aqui, tomando um café, pode ter uma marca de café. Você chega com um carro até a obra, pode ter uma marca de carro. Só que isso no Brasil tá muito difícil ainda de acontecer. Porque eu acho que assim, você entrar com um produto é ótimo, é maravilhoso isso. E a gente realmente agradece, porque a gente teve muitas parcerias nesse sentido. Mas assim, as pessoas que estão envolvidas ali, elas trabalham com aquilo e elas têm que sustentar a casa delas com aquele trabalho. Né? Então, quando a gente fala que realmente é um programa caro, porque assim, imagina, a pessoa que ganha a obra, ela não gasta nada. Ela ganha tudo, né? Então, realmente é muita coisa envolvida. Além dos profissionais, a reforma. Se você pensar só o valor do projeto e colocar a produção, deve dobrar o valor do projeto, tipo, tranquilamente, né? Exatamente. Então, assim, Mas eu acho que tudo tem o seu lado positivo, né? A gente, por exemplo, na época da primeira temporada, a gente não tinha um valor disponível ali no orçamento para uma assessoria de imprensa ou para um trabalho de marketing, uma divulgação. Para captar parceiros e marcas, fazer uma prospecção, né? Então, eu acho que assim, a gente realmente teve muita sorte. E assim, eu sou muito grato à imprensa por isso, porque a gente foi capa, cara, das revistas mais importantes. E não digo não só do meio de arquitetura. Aliás, do meio de arquitetura a gente teve poucas até. Mas Veja, Isto É, Folha de São Paulo, Estadão, os veículos de comunicação, mídias sociais, foi uma loucura, assim. Nem a gente esperava por aquele resultado. É que aqui no Brasil também não tem programas assim, né? A gente é consumidor desse tipo de programa, só que a gente consome tudo lá de fora. Exatamente. Séries americanas, igual a gente falou, Irmãos à Obra, Piscinas Incríveis, Reformar para Vender. O máximo que tinha era o Lar do Oscilar do Luciano Huck. Era o Lar do Oscilar do Luciano Huck. E tinha também... a Eliana, né, que também fazia algumas coisas, né? Tinha. Agora tem. Eu até nesse programa que eu gravei com a Amanda, eu gravei junto com o Renato Mendonça, que é o apresentador do 24 Horas. Esse daí eu já assisti também. Eu acho que agora no legal, Brasil são mais os de vocês mesmo que tem, né? Não tem outros, né? Porque, lá fora tem de tudo. O pessoal reforma para vender, para ensinar as pessoas a ganhar dinheiro.
E aqui a gente ainda tá engatinhando com esse tipo de programa. E aí tem esses desafios que você fala ainda, né? Pô, beleza. Já é difícil trazer a marca para dar o produto. Imagina se você precisar que eles deem o produto e ainda um patrocínio para você rentabilizar a equipe disso. E você sabe que eu não sei como isso funciona lá fora, né? Se esses apresentadores de programa de reforma também têm escritórios e fazem obras para cliente. É que o brasileiro é diferente, velho. Lá fora você só precisa ter um emprego. Aqui a gente tem que ter 4, 5, Aqui você precisa ter uns 3, 4, não dá. Exatamente. Então eu não sei como funciona isso lá fora, mas aqui, além da gente ter essa dificuldade de realmente a gente botar em pé um projeto, né, por função do patrocínio, a gente ainda também tem o preconceito das pessoas. Porque assim, eu, por exemplo, no meu escritório, eu faço obras de alto padrão. No programa, a gente ajuda pessoas que realmente não podem realizar aquele sonho. Então, assim, você sofre o preconceito, de repente, de um novo cliente, achar que você não é capaz de fazer a casa dele, porque é de alto padrão, ou você sofre o preconceito de marcas, de mostras, que tipo assim, o que você quer ser? Você é apresentador ou você é designer? Já me cansaram de fazer essa pergunta. Eu fico muito nessa reflexão, porque a gente tem também a empresa de marcenaria, né? E eu tenho vontade, eu tava conversando com o pessoal também, de fazer um programa assim, que, pô, todo mês a gente dá uma cozinha, faz não sei o que para uma família. Só que, é difícil, né? Não é tão fácil. É muito difícil fazer isso. E aí a gente fica sempre travado, pô. E ainda tem essa questão do propósito. Só que eu penso assim, a gente também tem um público mais médio, alto. Mas eu vejo que se fosse fazer algo assim, é pelo propósito de ajudar famílias a terem isso, né? E não que eu só faço projetos assim. E eu vejo que uma família que tem grana para investir no projeto e realmente também tem essa percepção de propósito, acaba gostando de uma empresa assim e de uma pessoa assim, né? Porque você fala, não, beleza, vou gastar aqui porque eu sei que eles vão ajudar também outra família que não tem. Não, e você sabe que lá fora, eu tenho conhecimento de 1 ou 2 programas que é a pessoa que paga a obra. Ou seja, a pessoa que ganhou a reforma lá dos caras são que paga a obra. Ou, de repente, é uma marca... Mas então ele ganhou, né? Exatamente. E agora aqui não tem como você fazer isso, a não ser que realmente faça um programa só de obras de alto padrão, e aí você conta a história da família, do cara, que muitas pessoas, geralmente, que tem um padrão de vida, ou que, enfim, tem dinheiro, ele não quer se expor. Né? Ele não quer ficar escondidinho, que conheçam a família ou que contem a história dele. Então, a gente fica, na verdade, sem saber o que fazer, né? Porque eu acho que para ajudar o próximo, você não precisa levar isso para a TV. Né? Eu acho que muitos de nós aqui ajudamos as pessoas e ninguém nem fica sabendo. Não, é verdade. Então, o propósito do programa não era esse. Né? Em nenhum momento eu quis fazer o meu nome, mesmo porque eu já tinha um nome antes de fazer o programa, na minha área. Né? Só que a vontade de realmente poder ajudar as pessoas foi maior do que qualquer coisa. Então, se essa foi a oportunidade que eu tinha no momento para levar o programa para o ar, ok, tamo junto. Porque assim, hoje eu não dependo do Reforma Surpresa. Eu digo da parte financeira mesmo. Né? As pessoas acham que a gente que faz televisão, nossa, ficou milionário fazendo o programa. E na verdade... Só gastou mas de verdade, eu não vejo problema algum se a pessoa ganha dinheiro assim. Na verdade, é admirável para a pessoa porque ela encontrou uma forma de ajudar os outros e ganhar dinheiro. Olha, acho que é a primeira vez tem de errado nisso? Acho que é a primeira vez que eu vou falar isso. De verdade. Mas assim, eu investi dinheiro do meu bolso para que isso acontecesse. Não foi ao contrário, como as pessoas acham que é. E muitas vezes nem esperando que, tipo, vai me retornar o dobro ou 50% em tantos anos. É porque hoje as mídias sociais, elas são muito irreais, né? Tem muita gente aí que posta o dia dela inteiro, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, é tudo maravilhoso, tudo lindo, a pessoa é linda, mas a nossa vida não é essa. Né? A gente realmente tem que trabalhar para que as coisas aconteçam,
e para o dinheiro chegar. E não é todo dia que é feliz, né? Pois é, né? Tem aquele dia que você acorda triste ou mal-humorado. Que nada dá certo, tem vários problemas. Olha, você sabe que a primeira temporada do Reforma Surpresa, para mim, eu acho que foi um dos momentos e do projeto que eu mais cresci e amadureci como ser humano. Porque, assim, as histórias que eu vivi dessas famílias, que são pessoas, cara, maravilhosas. Olha, se eu postar, sei lá, uma foto da minha xícara aqui, elas comentam e elogiam e agradecem o tempo todo. E como é gostoso você receber esse carinho. Porque é o que você falou, nem todo dia a gente tá feliz. Nem todo dia o dia é maravilhoso, né? Porque os boletos chegam, todo mundo tem problema, às vezes você perde um ente querido, enfim. Então, as redes sociais hoje é maravilhosa para a gente divulgar o nosso trabalho. Óbvio que também, não só eu, como muita gente também fala um pouquinho ali da vida pessoal nossa, do dia a dia, mas pelo menos para mim é com o intuito de realmente passar algum conhecimento e não de mostrar como é o meu dia a dia, porque se a gente for mostrar tudo, eu acho que tem muita gente que não vai querer ver, né? Dá para fazer uma analogia das redes sociais com a reforma pronta. Exatamente. É lindo de ver pronto, mas vai chegar ali... E você sabe que eu, né, na minha vida pessoal, eu tenho 2 filhas, né, 2 filhas de coração. Então, uma tem 7, vai fazer quase 4 anos agora, 3 anos e meio. E o nosso dia a dia é uma loucura, né? Então, é casa, é o momento pai, é o momento profissional, é escritório. Então, assim, realmente, as redes sociais é maravilhoso, mas nem tudo ali é real, né? Depois também de um certo momento profissional, você percebe que nem tudo é só pelo sucesso financeiro e por tudo isso, né? Tem uma frase até que o Gary Vee fala, influenciador americano famoso, que ser feliz não é você ser bilionário, ser multimilionário. Ser feliz é você acordar todo dia de bom humor. É verdade, né? É verdade. E tem tanta gente que ganha tão bem, faz tanta coisa e, acorda todo dia, mal consegue sair da cama, não quer fazer nada, e aí, né? Eu acho que é uma base, né, que já vem de família, né? Tem, né, acho que vocês devem saber, estourou a música aí do Zeca Veloso, Todo Homem, que é uma letra que diz muita coisa do homem como ser humano, não homem e mulher, né? E que realmente todo homem precisa de uma mãe, precisa de um amor, precisa de uma casa, uma estrutura familiar. Porque se a gente não tem isso, principalmente a gente que é da mídia, enfim, se você não tem isso, você cai num universo que não é real. Né? Então eu acho que nesse momento é aí que você puxa o teu ego e segura ele e fala, opa, quem manda aqui sou eu, né? Porque eu não vejo a palavra ego como algo positivo em nenhum sentido, em nenhum. Pelo contrário, eu acho que o ego é o nosso inimigo. Sim. Né? Até quando você falou de escolher a faculdade de arquitetura e design de interiores, tem muita gente que acha que se eu for arquiteto, eu vou ser melhor visto, eu vou ter um ego mais X, mas eu vou isso tem ter... até hoje. Né? Mas até hoje eu acho, porque a gente vê muitas pessoas jovens que estão querendo escolher um curso para fazer de graduação de interiores ou arquitetura, e as pessoas ficam super enviesadas por causa disso, né? Por causa da opinião, por causa da internet, porque, nossa, eu não vou colocar no meu Instagram que eu sou arquiteta e não sei o quê. E muitas vezes a pessoa gosta muito mais daquilo, é muito melhor naquilo. E interiores, por exemplo, se você pegar só a parte de interiores, já é tipo muita coisa. Sim. Né? Não, e já aconteceu. Deu perder um trabalho, um projeto, que a pessoa me perguntou. Ela falou assim, mas o que você quer ser? Apresentador ou da área de arquitetura e design? Um designer? Eu falei assim, olha, eu sou as duas coisas. Se para você eu tenho que escolher uma coisa ou outra para fazer determinado projeto, então vamos seguir a vida, né? Você segue a tua, eu sigo a minha e tá tudo certo. E aí, Rodrigo, você é head de marketing ou é podcaster? Eu não gosto de também definir essas coisas, não, velho.
Eu acho que a gente consegue fazer muita coisa na vida, né? E quando você quer realmente fazer... E claro, você tem que ter o mínimo de aptidão para aquelas coisas. Mas eu não vejo que tem muito esse limite também, eu acho. Não, e eu acho que a gente tem que ter a liberdade para ser o que a gente quer ser e ponto. Exato. Né? Se o vizinho acha isso errado, ou se... Enfim, o Não, e problema é de quem engraçado, acha porque errado. assim, até tem muito guru hoje na internet que fala muito dessas coisas, né? E eles falam, você tem que focar, você tem que escolher uma coisa e ser bom naquilo, e aí você sim vai conseguir crescer depois de um tempo. E aí você vai olhar o cara é dono de 5 empresas, ele faz 10 coisas diferentes, e aí você fala, pô, você tá falando pra eu fazer um negócio e você faz 10 diferentes? Então Aí tem ele até fala- essa hipocrisia na Aí internet, ele né? Que a fala gente vê. só pode ser depois que você atingir o nível dele. Ah, não, mas depois que você é milionário, você pode. Aí você pode É igual o tudo. povo que fala de aluguel e comprar, né? O cara fala, não, é melhor alugar, mas ele mora numa casa comprada gigantesca. Exato. Tipo, as pessoas se comparam com a realidade hoje daquele cara e não na realidade do que ele fez ao longo do tempo para construir aquilo, né? E muitas vezes a gente tem que se desdobrar, né? Quando você tá crescendo profissionalmente, você tem que fazer várias coisas. E até o pessoal do mercado imobiliário, a gente pega exemplo, sei lá, de corretor de imóveis. Hoje ainda, a maioria trabalha com alguma coisa e num outro período é corretor de imóveis, não porque, nossa, ela não acredita na profissão. Não, é porque é difícil. Para você entrar é difícil, para você se manter também é difícil, né? Não, e outra coisa, eu acho que assim, a partir do momento que você sabe fazer, quer fazer, se você quer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, acabou. A partir do momento que você não prejudique ninguém, e que você está feliz fazendo aquilo, e você sabe que você é capaz de fazer, pronto. Eu acho que você não tem que escolher, eu quero ser algo ou quero ser outra coisa. Não. Até Eu acho porque que- para você ter um escritório e conseguir ser apresentador, você tem que ter um time no seu escritório que trabalhe Sim. para fazer o negócio Ninguém dar certo. faz nada sozinho. Porque você não conseguiria ser um arquiteto, um designer que faz tudo dentro do escritório e ser um apresentador. Não daria tempo. Sim. Então você é um empresário arquiteto ou designer, não um arquiteto designer. Sim. Então sim. você pode ser apresentador, porque você já tem o escritório rodando. E o escritório roda sem a sua presença. Sim, eu acho que Não. na verdade a gente pode ser o que a gente quiser. Não, e de pronto, verdade, né? eu diria até mais. Todo mundo que é design de interiores, arquiteto, deveria ser apresentador, né? Porque, pensa, hoje você não precisa fazer na TV o negócio, mas tem YouTube, tem celular, tem microfone É uma sem forma fio, que de- você gasta pouco e faz. E hoje em dia, a gente sabe, apesar de ter um monte de coisa na internet, você tem que colocar as suas também lá, da sua empresa, divulgar os seus projetos. Sim. Então, essas pessoas até que poderiam te criticar, tipo, é um arquiteto, deve ter alguns arquitetos que devia te criticar também, né? Falando, nossa, ele acha que pode ser tudo. E aí agora o cara tem que fazer a mesma coisa. Porque se ele não fizer a obra dele, não for lá gravar um vídeo pra postar no YouTube depois, daqui a pouco esquece. É que eu acho, na verdade, assim, muitas vezes eu sempre evito algumas coisas. Eu não sou um cara que você vai me ver em todos os eventos que tem. Por exemplo, tem muitos eventos de arquitetura e design no nosso meio, porque hoje a arquitetura ela é um poder de quem pode ter um profissional da área, virou um modismo. Né? Então, realmente, hoje, tanto que eu participei há pouco tempo de uma mostra que eu desenvolvi uma cadeira com o mesmo tecido, e daquele mesmo tecido um estilista desenvolveu uma roupa para modelo, porque eu acho que tem muito isso. A moda e a arquitetura, elas se conversam o tempo todo, né? Em lançamento de cores, de textura, de tecido, de madeira. Hoje a gente fala de vestir casas até, né? Tem Exatamente. empresas que falam isso, né? Exatamente. Então, assim, tudo se mistura. E eu acho que isso, para a gente, é muito importante, porque eu vou me inspirar ali vendo o trabalho de outro arquiteto, eu vou me inspirar vendo o trabalho de um estilista, Então, assim, você tem todo o material ali para você pesquisar e estudar, para quando você for criar um projeto, você tá sabendo o que está acontecendo. Então, assim, a nossa profissão, você tem que estar o tempo todo observando tudo, estudando tudo e vendo o que realmente acontece. Só que eu sou um cara que eu não deixo de estar na minha casa com as minhas filhas para ir num evento oba-oba para tomar champanhe. Só pra ser paparicado um pouquinho, né?
sei lá, não faz parte da minha essência. E assim, não vou te dizer que eu não gosto mundo de gosta, sair, né? eu gosto de dançar, eu gosto de me divertir. Mas assim, eu acho que tem um momento para tudo isso, Sim. né? Sim, e tem muitas marcas de grife lançando móveis agora, né? Você Tem alguns prédios que estão lançando em parceria com Versace. E aí você vai ver, é tudo assinado. E, meu, só de mobília o negócio, você paga o dobro do imóvel, né? O A investimento. própria Louis Vuitton tem muitas marcas que tem a linha home, né? Tem a linha Alguma casa. construtora veio aqui, eu não lembro qual foi, que lançou um assim lá no Ibirapuera, que eles falaram... Lavi. A Lavi lançou isso, né? Em parceria com a Versace mesmo, eu acho que Sim. foi, né? Foi um prédio inteiro deles. Não, Falou que vendeu no em, Ibirapuera. E aí o negócio ainda tem um valor mais alto, porque é de marca de grife e tudo mais. E acabou em horas. Foi isso que ele falou, né? acabou em horas. Acabou em questão de horas. Aí você olha e você fala, meu Deus, esse mercado é louco, né? E o de alto padrão é mais ainda. Porque você olha e você fala, é muito caro. Mas é caro, depende pra quem. Né? E depende pro objetivo que você tem. Eu tenho uma frase que depois que eu escutei ela, eu sempre carreguei comigo, que é: não existe produto caro, existe a pessoa certa que vai comprá-la. Que tá no momento de vida certo, que pode aquilo. Que Sim. consegue se dar aquilo de presente. Então não tem produto caro. Tem a fase certa da vida ou a sua trajetória na carreira. E eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo é merecedor de ter coisas boas, ou de realizar um sonho, ou de, né? Eu acho que a partir do momento que você quer e pode, ok. Sim. Sem problema nenhum. E eu acho que a gente, às vezes, só precisa pensar um pouco mais no outro, né? Porque hoje a gente vive num mundo... Eu já há um tempo eu decidi que isso também pode mudar no futuro, mas há um tempo eu decidi não morar em prédios, né? Por Eu quê? acho que porque eu acho que casa você tem mais liberdade, você não tem que ficar dando satisfação para ninguém. Eu acho que, né, a tua vida é a tua vida e ponto, assim. Só que ao mesmo tempo eu já morei em prédio e, se precisar, eu vou voltar a morar sem problema nenhum. Mas, assim, as pessoas não se cumprimentam. Elas entram no elevador, elas não dão bom dia. Né? Tipo, eu não conheço, não tenho amizade, não precisa nem olhar para a cara. E eu acho que não é bem por aí, né? Eu dou bom dia pra todo mundo do prédio. Mas também, tem gente realmente que não dá. Que você vê assim, você fala, não, tudo bem, essa pessoa, Você acho até que de manhã ela não é simpática, Você porque até fica meio sem graça de dar bom dia. não, tem pra ela, gente tipo, que bom quase, dia. tem gente que quase rosna. Você fala bom dia, ela é fogo, mano. Fora as brigaiadas, né, dos prédios. Não. Nossa senhora, é barulho. Ou quando conversa é pra falar mal do síndico, né? Quando eu decidi ter filhos, né, falei, tá no momento, eu falei, bom, então eu acho que eu vou para uma casa, porque senão vai começar a chover reclamação Eu tô numa aqui, né? experiência de apartamento. Eu morei a vida inteira em casa e agora tô em apartamento, é bem diferente. Boa sorte. Tem suas coisas Boa boas, sorte, mas... né? Não, mas já faz 5 anos, então já acostumei, entendeu? Já fazem 5 anos que eu tô em apartamento, mas é muito diferente. Muito diferente. Acho que A em um sua certo momento liberdade. da sua vida, todo mundo quer ir pra casa, né? Mesmo que aqui em São Paulo, principalmente, né? Que o mais prático é você morar em um apartamento, até quando você tá começando carreira, começando vida, primeira casa, ou até por segurança que você pensa, né? Vou chegar sozinho. Dependendo, se não forem condomínios de casa, também é perigoso. E eu acho que até em relação a projetos, por exemplo, né, quando você pega a reforma de um apartamento para fazer, é óbvio que dá para você fazer algo muito incrível, muito legal, dentro do desejo daquela família. Eu acho que super ok, é válido, né? Agora, casa, ele te dá um leques de opção, de criação, de coisas diferentes e que você não teria no apartamento, né? Então, eu mesmo estou envolvido aí em alguns projetos que eu nunca imaginei que eu ia fazer. De casa, você diz? De casas. De alto padrão. Porque a De alto casa... padrão, casas feitas com container, casas flutuantes em cima da água. Você imagine tipo um condomínio que as casas todas são dentro da água e a infraestrutura do condomínio é fora na terra. Onde que é isso? É no interior. Logo mais eu vou poder falar detalhes desse projeto. Mas assim, para você
ter uma ideia de onde chega a nossa criação, de onde chega as oportunidades que você tem para criar algo diferente. Né? No apartamento você pega o caixotinho lá, você tem que fazer caber alguma coisa, né? A Tem que casa, fazer por milagre. exemplo, você já pode fazer uma casa triangular, uma casa hexagonal. Cara, é Pô, demais. a criatividade é um É porque limite, muitas vezes você acaba fugindo da questão de utilidade e otimização de espaços. E você pensa realmente com uma liberdade maior, criativa, né? Exato, Para você fazer algo, às vezes, com maior design, ou, né? Porque o espaço Sem vai pensar ser em o de menos, otimização. né? Eu, quando eu viajo para algum lugar, o meu olhar, cara, o meu foco é sempre na arquitetura. Porque você vê cada coisa criativa e você fala, meu, como esse arquiteto, como esse designer conseguiu fazer isso, como... Os engenheiros ficam doidos com a gente, né? Porque, coitados, eles sofrem depois porque, assim, você criar um projeto ali no papel, obviamente que você vai criar também dentro de um limite ali que é possível ser realizado. Mas, mesmo assim, né? A construção é muito diferente do projeto criativo. Mas essa treta vai ser eterna e só vai haver evolução enquanto ela existir, essa treta. Mas é boa. É boa. Né? Porque eu acho que a gente, como designer, como arquiteto, a gente é muito sonhador. O céu é limite para a gente, né? Se deixar, a gente quer construir uma casa. Se não fosse assim, o homem não chegava na Lua, porque alguém sonhou e algum engenheiro teve que executar. Exatamente. E o engenheiro provavelmente ficou puto com o cara que sonhou. E posso falar para mim, Matheus é engenheiro. Ó, você falou, mas eu já estava com a frase pronta aqui para falar. Não é puxando um saco, não. Mas para mim, o papel do engenheiro, cara, é fundamental. Porque é o cara que realmente te puxa e fala assim, opa, peraí, você tá sonhando um pouquinho demais. Na prática é diferente. E é o cara que vai dar a solução para aquela E não dá pra ter os dois no mesmo, né? Porque se fosse uma pessoa... Porque o engenheiro, ele é focado pra não dar problema nas coisas. Então ele é automaticamente direcionado a ser mais prático. Quando você fala uma frase, ele já pensa no problema dela. Não, e Pode quando ser, vou envolve, tomar água. envolve Não, estética, toma cuidado você com o fala, copo, não, hein? pra que você quer fazer uma curva? Pra que colocar curva? Não precisa de curva, entendeu? Você quer ver o engenheiro ficar doido é quando você fala que vai fazer, sei lá, aquela sala ou uma parte da casa em balanço. Nossa! Olha, eu vou te falar, eu acho que a tua orelha arde uns 3 dias, assim, em seguido. Mas eu aprendi a não me estressar mais com isso. Faz parte do processo. Eu ainda duvido um pouco. Não, eu olho assim, eu só faço assim, ó. Quando ele falou... Costa a cabeça e volta, vamos lá. Quando ele falou da Lua, eu fiquei imaginando como tá puto os engenheiros do Elon Musk, que falou que vai pra Marte em 2026. Caraca, Pois é, né? pois é. Mas eu fiquei sabendo que, tipo, falaram que em 2026 eles estão querendo que o ser humano chegue em Marte, né? Só que para fazer isso tinha que ter alguns testes primeiro, né? De algumas idas e a janela que se abre para Marte é a cada 2 anos, né? Porque ele fica mais próximo da órbita e tem uma janela de saída. E se não foi mandado ninguém em 2020, 2022, só tem uma janela em 2024. Então alguns especialistas falam que seria impossível ele tentar em 2026. Sim. Só com uma janela em 2024. Mas eu fico pensando, falando dos engenheiros, o Elon Musk foi na mídia e falou, não, vou pra Marte em 2026, engenheiro. Vai? Será? Ele coça a cabeça e fala, não, veja bem, não é bem assim, calma. Não. 2026 a gente vai mandar a primeira sonda. Aí, pessoal, já aproveitando aqui a brecha, você que não se inscreveu, já se inscreve aí, que você viu que aqui a gente fala de programa de TV, fala de ida até a Lua, Marte, tudo num mesmo episódio, né, velho? Então é conhecimento mesmo. É cultura, pô. Ué. Eu queria até puxar aqui já um outro assunto com o Henrique, para extrair um pouco aí dos conhecimentos e habilidades dele para o pessoal que está ouvindo a gente, que tem bastante profissional da área. O que você pode dar de dica para quem está começando? Não é apresentador, não é produtor de conteúdo, criador de conteúdo, mas sabe que precisa mostrar as coisas, mostrar os projetos. A gente tem muito construtor de casa que acompanha a gente, arquiteto, corretor de imóveis. E hoje todo mundo precisa meio que se divulgar e criar conteúdo, né? Você sabe que até para mim isso demorou para acontecer, porque eu nunca fui um cara muito ligado às redes sociais. Tanto que quando eu comecei o meu trabalho, ou na época que a gente está gravando, ou que o Reforma está no ar agora, né, que é toda segunda-feira às 18h10 no Lifetime, quando a gente está nesse processo,
realmente tem muitas coisas que eu preciso de ajuda. Eu nunca fui um cara ligado à tecnologia. Eu crio. Eu acho que assim tem uma diferença muito grande do artista. E o artista que eu estou falando não é artista porque é apresentador. Não, é o artista porque desenha, porque cria, é o designer, é o arquiteto, é o engenheiro. Eu acho que todas essas profissões que existe uma criação, o cara é um artista, ele tem que ser um artista, né? Então, e eu acho que ser um artista e ser tecnológico ao mesmo tempo são duas coisas que não combinam. Então, a minha dica é antes de começar a postar, antes de começar a fazer, aprenda a fazer primeiro, né? Porque a gente vê hoje a rede social é algo que mostra muito e que realmente você se divulga como profissional. Então, assim, já que vai fazer, faça bem feito, né? Então, você está fazendo uma obra, tira umas fotinhos ali Pede da ajuda para obra, alguém, né? Que tira você umas sabe que tem mais fotinhos depois que experiência. termina. Hoje existe, se você não pode contratar um fotógrafo para fotografar a sua obra, cara, foto de celular hoje se bobear é melhor do que uma câmera. Muitas né? vezes a gente vê que realmente é. Então assim, eu acho que possibilidades, cara, tem para todo mundo. Basta você querer aprender e querer fazer. Eu acho que, né, não tem muito. Sim. É que a gente vê também que muita gente tem dificuldade com isso, né? Porque a faculdade, de maneira geral, ela te prepara para executar aquela função tecnicamente, mas ela não te ensina a ser comercial, não te ensina a vender, não te ensina a construir um escritório, contratar pessoas. Então é inevitável, né? O pessoal sente muito essas dores. Não, você sabe que acho que hoje na minha vida, eu tô dizendo não como apresentador, e sim como designer. Hoje na minha vida, eu uso muitas coisas que eu aprendi no teatro, por exemplo, do que propriamente no design de interiores. Porque assim, quando você se forma e pega a tua primeira obra ali e começa na prática realmente aprender muitas coisas, você fala assim, nossa, a teoria é boa, óbvio que é boa, e eu acho que é o início de tudo. Mas assim, cara, é na prática que você aprende. Se for olhar a sua trajetória também, especificamente, vê que teve alguns highlights assim que, pô, tipo, apresentador de TV. Não apresentador, você começou vendo os bastidores de um negócio. Então, Sim. ali você já estava vendo um pouco, vivenciando. Querendo ou não, isso tudo também é uma bagagem que na hora que você vai apresentar, tá tudo ali na sua cabeça, né? Na hora que ele foi fazer o primeiro programa ao vivo, ele lembrou das aulas de teatro que ele fez lá atrás, muito provavelmente, né? Então foi meio que uma construção ao longo do tempo, né? Eu acho que o improviso a gente usa pra vida, né? Porque assim, falar de algo que é o teu dia a dia, isso é fácil, né? Se a gente colocar aqui na mesa um assunto que não é da nossa área, né? Você vai estudar aquilo, você vai se preparar para aquilo, né? Diferente de você estar ali em frente às câmeras e passando para quem está assistindo, para as pessoas, o teu dia a dia. Então, eu acho que a minha escolha, né, como designer ali na hora de criar os meus projetos, de fazer os meus projetos, a gente usa esse improviso, e eu não digo improviso de criar ou inventar algo. Gambiarra. Não, é improviso de ter o raciocínio rápido, de pensar numa solução para aquele problema que está tendo naquela obra e levar para o teu cliente o teu melhor. Eu acho que qualquer projeto que você se envolve, você tem que dar o seu melhor. Sim. Isso é a nossa obrigação como profissional. Ou então, se você realmente não gosta do que faz, aí já é uma outra história. Mas eu acho que quando a gente gosta do que faz, que é o meu caso, que eu amo o que eu faço, eu acho que você tem que dar o teu melhor ali. Trabalhe com o que goste e nunca trabalhe. Nunca trabalhar mais. Não é bem assim, né? Não é na bem teoria assim. só. Na teoria. Só na teoria. Porque assim, por mais que a gente trabalhe com o que a gente gosta, a gente tem que ralar muito, né? E não é tudo que a gente gosta no trabalho que a gente gosta. Né? Então Exatamente. tem várias coisas que são chatas, mas você tem que fazer. Sim, mas acho que um ponto interessante que o Rodrigo falou, e você respondeu, é a questão das horas de voo, né? Acho que o pessoal fica um pouco travado, porque
tá ali no começo, não sabe, tá meio perdido, tenta aplicar a teoria, mas vê que não é bem assim, aí o cara fica, meu, e agora? Ficou Não, ruim, ele- vou parar. Vou parar, muitas vezes desiste, então acho que é importante falar dessas horas de voo. Sim. Meu, vai lá, pratica, faz, se fizer errado, aprende com erro e faz de novo. Você sabe que antes da gente lançar o Reforma Surpresa, na TV, a gente começou com o Reforma Surpresa podcast. E isso, para mim, foi maravilhoso, porque a gente não só falava Vocês comentavam as da obras? nossa... a gente comentava as obras, mas levava artistas, cantores, e falava sobre a experiência daquela pessoa quando ele fez uma obra, quando ele, né, participou ali de uma reforma. E só que, cara, eu acho que o fazer o podcast é realmente você estar à vontade na mesa e deixar o assunto rolar, né? Eu, por exemplo, hoje, pode até ser que com muito estudo, eu conseguiria talvez fazer um programa gravadinho ali, seguindo o roteiro, bonitinho. A gente tem um roteiro no Reforma, né? A gente sabe o que vai para gravar, o que não, qual que é o roteiro ali, o segmento da história. Mas assim, a gente não tem nada formatado, ó, você tem que falar isso, ou você tem que falar aquilo, mesmo porque em obra não tem como fazer isso. Né? Por exemplo, estava no roteiro de estourar o cano na hora de entregar o apartamento do personagem? Não, não estava no roteiro. E aí? Né? O que você vai fazer? Então, assim, eu acho que ou você... E justo naquele momento, não tinha um câmera pegando. Porque se tivesse, tinha ido pro ar. Que foi o que a gente falou. Foi pro legal. ar? Eu falei, não. Eu ia falar, deveria estar no roteiro e mostrar pros outros que a obra não é flores assim. Então, mas aí que tá. Se tivesse sido gravado daria. aquilo, com certeza ia pro ar. Sim, Porque eu acho que as pessoas têm que realmente ver o que acontece no nosso dia a dia. A verdade nua e crua. Exatamente. Agora, ficaria real no momento de eu entregar a obra e falar, olha, desculpa pelo susto, ó, estourou o cano aqui, o telespectador não viu. Então aquilo não é real, né? A gente tem o Felipe, que é o nosso engenheiro, que também participa do Reforma Surpresa, que o cara, é um profissional maravilhoso, assim, cumpre com tudo bonitinho, mas é um cara totalmente estabanado. Só tô falando porque é meu amigo. Você imagina você acabar tudo no primeiro episódio, você não sabe o que ele fez. A gente entregou um quarto, e aí ele ficou com a função, olha só, de pegar um vasinho de orquídea e colocar na mesinha ao lado da cama, do quarto, já com tapete, com tudo. Ele conseguiu derrubar, espalhar terra. E era a única função dele. Então, isso foi pro ar. Isso está no primeiro episódio. Por quê? Porque o câmera tava ali, pegando as imagens da gente decorando e tal, não sei o quê. Então, assim, isso é real e é bacana de mostrar. Agora, o duro quando você arma alguma coisa. Já aconteceu, de, por exemplo, tá no roteiro e falar assim, nesse momento o espelho vai quebrar. Eu olhei bem pra cara, assim, da produção, falei assim, oi? É pra realmente fingir que caiu, quebrou um espelho? Não vou fazer. Que eles nem sei fazer essa cara de espelho quebrando. Não, a questão não é nem essa. E aí, sabe o que eu ouvi? Mas você fez teatro, né? Eu falei, então, eu fiz teatro. Não, o cara ainda mete essa. Eu falei assim, não, e o problema não era nem fazer a cena, mas assim, é uma coisa tão... Forçada, sabe, boba, que você vê que o espelho pega a parede inteira. Aí quando você vê o caquinho do espelho quebrado, é 3, 4 pedacinhos. Aí você fala, ué. Aí eu falei, não vou fazer. Se acontecer, e aí depois aconteceu. De propósito, você falou, você quer quebrar essa merda? Então tá bom. Não, aconteceu mesmo, assim, de estar instalando um box e quebrou o vidro inteiro. Teve algum caso do cúmplice pedir a reforma e vocês chegarem na surpresa e o cara falou, não quero que reforme minha casa? Olha, Porque é surpresa, né? Surpresa é surpresa. Às vezes o filho ouviu uma conversa de canto ali meio errado, entendeu errado, veja bem. Ai, não, mas esses móveis são da minha avó, que eu tenho apego, não sei o quê. Olha, foi justamente com a parte de móveis, assim. Quando a gente chegou,
fazendo a surpresa. Primeiro que o cara ficou totalmente surpreso, realmente, ele ficou parado, assim, ele teve que parar de gravar, porque ele não falava, né? E ali os minutos é contadinho, né? Não tinha reação e tal. E aí depois, na hora que a gente estava conversando, porque no início do programa, a gente tem aquela parte de falar qual é o sonho da pessoa, o que ela espera que tenha naquele ambiente que está sendo reformado. E aí, nesse momento, ele começou, olha, aquele sofá era da minha mãe, porque aquele móvel ali, nossa, é da minha avó. Aí eu falei assim, olha, inclusive um desses móveis, que acho que foi o móvel que era da avó, inclusive, a gente restaurou, virou uma cômoda, virou uma cristaleira maravilhosa, assim, ficou surreal. Você devolveu pra ele, ele vendeu. Vai ver, o cara vendeu, ele falou, não, quer saber? 4 pau, vou vender essa cristaleira. Foi pior. Quando ele viu, ele falou, não, mas você prometeu que ia deixar esse móvel. Eu falei, o móvel tá aí. Ele falou, não, mas não é o móvel. Ah, não. Aí eu falei, olha, as Aqui tava quebrado, como assim você arrumou? Não, e tava mesmo. A gaveta rangendo aqui, tá funcionando. O cara não acreditou que era o mesmo móvel. Aí depois, óbvio, né, que ele começou a olhar, ele viu e ficou super feliz e tal. Então, isso acontece muito. Eu acho que o apego emocional ali, às vezes, de uma peça, é muito mais emocional do que realmente financeiro, né? Tipo, às vezes o móvel em questão de valores não vale nada. Você lembra da sua avó, quando ela abria um negócio, usava lá, aí fica com a memória e você deixa. É que eu nessas horas, assim, eu sou uma pessoa que eu não me apego em coisa material. Não, eu também não. Se você hoje entrar na minha casa e falar assim, quer vender? Eu falo, quanto você paga? Se Tá você tudo quiser sempre lá, à se quiser venda. na minha, Tá quiser tudo mudar sempre tudo, além, né? tá, fica à vontade. Fala, não, pode mudar tudo. Mas porque eu acho que assim, as melhores lembranças, a palavra já diz lembranças, são coisas que você lembra, cenas que você viveu. E outra, família, quando você tá com a sua família, tudo vira casa. Né? Exatamente. Você pode sair do lugar que você tá hoje e ir pra outro, de repente vira casa de novo, você já se sente. Sim. Eu acho que é isso. É isso aí. Aí foi na loucura, continuou com o escritório de arquitetura, fazendo tudo isso até hoje? Cara, 2021, que foi quando estreou Reforma Surpresa, eu estava com 7 obras de cliente, 12 dos episódios do Reforma Surpresa, reformando o escritório, que é essa sede nova, e fazendo Casa Cor. Nossa, tem o Casa Cor ainda, né? Que a gente nem perguntou do Casa Cor. Foi assim, foram 3 meses que, cara, se eu falar pra você que eu conseguia dormir, sei lá, pelo menos 4 horas na noite, eu vou estar mentindo. Lá no Casa Cor era um ambiente que você especificou, projetou? Sim. Eu fiz Casa Cor em 2021, foi um living de boas-vindas da Casa Cor, e realmente foi um ambiente que repercutiu muito também, para mim, positivamente, na divulgação da imprensa, porque se for para fazer uma coisa que você já viu ou que já tem, eu tiro o meu time de campo. Uhum. Né? Eu acho que a partir do momento que ou o cliente ou uma amostra, alguma coisa que você vai fazer, você realmente pode imprimir ali a tua criação, o teu conhecimento, bacana. E agora, se for para ser formatado e direcionado, então, tipo, escolhe outro profissional. E realmente meu ambiente foi bem diferente. O que teve lá diferente? Olha, eu fiz com as paredes ripadas de madeira vazada, porque era um ambiente que eu quis simular realmente a entrada da luz solar entre as frestas na madeira, né? Porque a 2021 a Casa Cor foi no Allianz Parque, dentro dos andares do estacionamento. Aqui pertinho, aqui embaixo. Então não tinha como entrar o raio de sol dentro do living que eu criei. Mas que droga. Exatamente. Então, entre as ripas de madeira, tinha as fitas de LED escondidas, que fazia esse raio solar entrar, e aí das paredes virou lustre, foi um aspiral, tudo com a madeira ripada. E aí, 2 semanas depois que inaugurou a Casa Cor, aqui em São Paulo,
um designer, se eu não me engano, não sei se foi em inglês, acho que foi, um designer inglês, ele ganhou um prêmio por uma obra que ele fez, que se você pegar a foto da criação dele e a foto do meu ambiente, parecia que era praticamente a mesma coisa. Sério? Ele se inspirou copiadamente. Não, pelo contrário, assim, ele estava com essa obra já há algum tempo criando, e eu também criando Casa Cor, só que nenhuma das duas tinham sido mostradas pela imprensa, né? Então foi muito em seguida, assim, lançou a Casa Cor e aí... Nem dava tempo de copiar. Aí na época, verdade. realmente foi muito bacana, porque o meu ambiente de fora, assim, dava uma foto que você olhava e falava, nossa, como, né, que conseguiu fazer isso com a madeira. E 2 semanas depois ele ganhou um prêmio também numa mostra lá, e aí você compara e você fala, nossa, é o mesmo projeto. Isso para mim foi muito legal, porque, né, como que você pode imaginar que 2 pessoas no planeta possam criar algo tão parecido, sem se conhecerem, em épocas diferentes, e que nenhum dos dois tinham divulgado nada. Então não tinha como ele saber o que eu estava fazendo e não tinha como saber o que ele estava fazendo. Acho que ele sonhou com o Olha, ultimamente eu tenho tido um pouco de medo dos meus sonhos, assim, tem uns que eu nem conto. Sonha com Mikasa ficou o podcast mais famoso do país e tá tudo certo. Já é o maior, pô. Já é o maior. É isso. Cara, eu vou te falar, o que vocês fazem é muito legal, porque assim, além da gente trazer muito conteúdo, né, para um podcast, e vocês legais do jeito que são, na forma de falar e de trazer um assunto na mesa, é algo que as pessoas podem ter acesso. Eu hoje, né, depois que eu parei de fazer o podcast, que eu fiz durante 1 ano, eu já fui, acho que umas 3 vezes convidados para fazer outros, e na época não estava com tempo, não conseguia abraçar tudo, mas assim, é uma coisa que eu morro de vontade de voltar a fazer, porque é isso, né, é um bate-papo na mesa, cara, não tem roteiro ali. E você não imagina o que você vai aprender, né? Tipo, você vai É. conversando aqui... E a gente falou... aprende no dia a dia, né? Exato. A gente tinha até uma ideia, né? Que você ia vir aqui, a gente falou, não, vamos tentar aprender um pouco também, né? Porque a gente aprende sobre essa questão de TV, sobre apresentar e, pô, pra quem é da área também, não só pra gente, é um aprendizado do caramba. Porque Sim, as experiências da outra pessoa, pra chegar até nisso hoje, a gente usa tudo. E depois 70 episódios, então, velho. E você sabe que as pessoas imaginam que é tudo igual e é muito tudo diferente, né? Porque, por exemplo, a TV é bem mais quadradinha, né? Você tem que estar ali, né? Se você está apresentando, você tem que estar olhando para a câmera. Se você está interagindo, você não pode olhar para a câmera, às vezes você esquece, você olha. O podcast, né, tem essa formatação também da mesa, então é uma conversa mais descontraída. O cinema, quando eu fiz, então, que eu fiz essa participação, cara, imagina, uma cena eu acho que ali tinha envolvida com certeza mais de 70 pessoas para fazer uma cena. Não, é loucura. É loucura. E umas câmeras desse tamanho, assim, de 100 mil reais, que só a lente dela... De R$1 milhão de reais. Exatamente. A câmera de 100 mil reais já é básica já. Eu tive uma reunião com um parceiro, um fornecedor, esses dias, e ele participou de uma cena do filme que foi gravada numa cozinha de cenário, né? E aí ele falou, nossa, quando você falou tal da possibilidade, sei lá, o que o cara imaginou? Que ia lá o ator, o câmera e quem ia fazer ali e fazer aquele bochichinho. Ele falou, eu estava vendo pelas câmeras da minha empresa que ele estava em outro lugar. E aí eu vi um caminhão estacionado na frente, que era o gerador, era toda a produção que ficava ali. Aí usaram uma sala que tinha uma mesa lá, que tinha umas 30 pessoas comendo. E ele falou, eu não acreditei que era tudo isso. E realmente o cinema ele é muito grandioso. Mas né? é doideira, a gente passou por isso na loja, né? Teve uma história que nossa gravaram, muito boa. A gente tem uma cozinha na nossa loja que a Disney gravou.
Uau, que legal. Eles viram um vídeo que viralizou no TikTok, que a gente mostrou a cozinha da loja, uma cozinha bem bonita, né? Aí eles estavam gravando uma série global, que eles iam fazer umas receitas, né, fit, em vários países do mundo, e cada país ia ter uma receita diferente. E aí a do Brasil aqui, eles gravaram lá na nossa loja. Aí trouxeram uma influencer lá, a gente alugou o espaço para eles por um dia inteiro, né? Eles falaram, a gente vai aí gravar, vai passar o dia gravando. Aí beleza, chegou o dia. A gente pensou que era um Que canal. ia usar só a cozinha, né? Mas usou a loja inteira praticamente. Tinha chegaram. umas 50 pessoas lá. O cara que Fácil. produziu o negócio é o cara que já tinha feito vários filmes do Jack Chan, tipo, mó A gente galera. conversou bastante com ele. E eles Caraca, chegaram que com um legal. monte de câmera, umas 40 pessoas. E o pior de tudo, eles passaram o dia inteiro lá gravando e o vídeo tinha 1 minuto. Não, vocês não conseguiram trabalhar. Foram, né? não, foi 1 minuto. A gente parou tudo pra assistir o que tava acontecendo, porque É. a gente falou, meu, que aprendizado. Tava transmitindo pra Argentina o que tava sendo gravado ali, pro pessoal já aprovar ao mesmo tempo. E era uma loucura. Tinha uma cena que a menina tinha que jogar o coco ralado em cima da banana. Que era só... Era a receita que tinha que fazer. Eu não tô brincando. O diretor fez o pessoal gastar uns 10 saquinhos de coco ralado e umas 30 bananas. Ele falava, não, joga mais assim o coco ralado. não Ele tem caiu que na cair câmera. assim. Eu olhava e falava, gente, se fosse eu, mano, já tinha passado na primeira. Taca o coco, vambora, vamos comer essa banana A gente aí. percebeu o nível de detalhes, de É perfeccionismo. muito detalhe. É porque tem câmeras de todos os ângulos, né? Você sabe que teve uma cena de uma cozinha que a gente entregou que tinha uma câmera, eles colocaram uma câmera dentro do forno. Então, a hora que eu abri o forno para falar, olha o fogão, não sei É o que legal lá, isso. apareceu eu olhando dentro. Então, assim, são coisas que você nem imagina, cara. Então, assim, se a gente, na nossa área, né, a gente já cria coisas diferentes, você imagine realmente o diretor do programa, o roteirista, cara, eles têm que criar algo assim que quando a gente vê na TV, você fala, não é possível, né? Tem que ter uma cabeça meio maluca. Tem. Mas você sabe que esse meio, né, de produção, a gente aprende muito também. Que é o que a gente estava falando, de você tirar foto da sua obra, de você divulgar o teu trabalho. Eu acho que tudo envolve, né, a área de comunicação, com arquitetura, com tudo. Porque, assim, você pode fazer coisas maravilhosas com o teu celular, simplesmente. Né? Hoje em dia, você com projetos arquitetônicos, você anda pela casa. Não é que você vai ver imagens do projeto de cada ambiente. Não. Você literalmente vai andando. Se botar assim, o óculinho, meu, você quase vive no negócio. de 360 graus, assim. Então, a tecnologia hoje está muito avançada, né? Mas eu, por mais que, óbvio, a gente faz isso no escritório, mas o desenho à mão ali é algo fascinante, né? É o artista não morre. Eu vejo no programa, ele pega a folha lá, começa a rabiscar com os lápis de cor, né? Aqui Mas eu acho que aquele momento que começa a fluir mesmo a tua criação, né? De você ter o contato, aí você rabisca, fala, não é assim, amassa a folha, pega a outra, até você chegar realmente não, agora tá perfeito. Porque independente se a casa é do teu cliente ou se a casa é para alguém que vai ganhar ou receber, cara, não importa, você tem que dar o teu melhor ali, né? Então, a gente se autocobra muito, né? O tempo todo. Mas é fora que é muito legal esse negócio, né? Do pessoal começar a desenhar assim. Tem a série do Netflix que eu assisto, que eu acho que é Mansões Incríveis, Fantásticas, sei lá, que tem no mundo inteiro, e os caras sempre fazem isso quando chega na casa. Ele chega na casa, para em cima, assim, de um lugar que ele consegue ver ela inteira, aí ele começa a explicar a arquitetura, desenhando, assim, no papel, ele fala, ó, essa casa foi baseada assim, ó, é uma espinha dorsal no meio, aí ele começa a desenhar assim, você fala, puta, que da hora esse negócio, né, meu? Não, fora as coisas que acontecem, né? Eu até mandei um videozinho para a produção de vocês, que é uma chamadinha do programa, e tem coisas que acontecem ali, quando você está com câmera realmente participando ali, nossa, tem coisas que vai pro ar que é surreal, assim. A gente tava fazendo um nicho dentro do box do banheiro da pessoa e vazou pra sala.
literalmente vazou mesmo. Tipo assim, fazendo aquele recorte na parede pra ter o nicho embutido. Só que na hora, eu não estava esperando aquilo acontecer, porque era um prédio antigo e as paredes eram bem espessas mesmo, bem largas. E eu falei, bom, vamos então, sei lá, entrar com a metade, 10, 12 centímetros de nicho já tá ótimo. A parede era de 22. Só que a gente gravou algumas cenas antes que comigo quebrando, né? Então eu peguei lá a marretinha, dei umas quebradinhas lá, e eu mesmo na hora falei assim, gente, desculpa, não vamos botar isso no ar. Porque assim, imagina, você tá lá fazendo a cena e você não sente que aquilo é real, porque não sou eu que quebro. Por que eu vou aparecer quebrando a parede, cara? Dá mérito pro cara ali, né? Pro empreiteiro que tá ali fazendo o negócio acontecer, e eu posso ir narrando, posso ir comentando, explicando como se faz, enfim, não tem problema nenhum. De repente até chamar o cara pra conversar ali. Cada um no seu quadrado, né? E tem que ter personalidade pra fazer isso, né? Porque senão o diretor vem e fala, faz isso e ponto final. Exatamente. E aí você vai lá e faz. E aí eu dei uma marretada, fez aquele... Sabe quando a casca do ovo só trinca? Aí eu olhei e falei, não, tipo, de boa, cara. Não vou pagar esse mico, né? E aí acho que o cara, né, quis mostrar, tipo, não, tem que ser com força. Do jeito que ele deu a marretada, vazou pro lado da sala. E eu achei até que não estava filmando. E eles estavam com uma câmera na sala filmando os revestimentos que a gente ia colocar no banheiro e a gente com uma outra equipe dentro do banheiro filmando ali o negócio de abrir o nicho. Quando ele quebrou, que vazou, só que eu acho também que a parede ali já não estava muito lá aquelas coisas, né? Porque realmente uma parede daquela largura não ia abrir um buraco assim numa marretada. Só que quando abriu o buraco, ficou um buraco grande. E eu enfiei a cabeça. Eu achei que não estava sendo filmado. E eu enfiei a cabeça. Falei, que buraco é esse? Eu consigo ver do lado de lá. Cara, foi muito engraçado. Porque você imagina, tem coisas que você tá fazendo ali na hora que você não sabe o resultado, né? Que engraçado. Obra é sempre uma surpresa, não é? Você tá rindo, né? Foi pro ar sua cabecinha dentro do buraco? Foi. Sim. É legal, porque é a cena real que você tá falando, né? Tipo, o negócio de pegar você batendo ali não era real, mas o fato de quebrar a parede e você olhar do outro lado para ver o que tava acontecendo, isso é muito real. Não, né? porque eu falei, quebrou a TV, caiu, aconteceu alguma coisa na sala, e até eu sair do banheiro e ir lá, eu falei, não, eu vou olhar. Deixa eu olhar, vai que é uma parede falsa, né? Tem alguma relíquia aqui dentro. Cara, parecia uma parede de drywall, porque do jeito que o cara bateu, O pior, abriu buraco lá. O pior é que teve que fazer tudo de novo, né? Teve que fazer a pintura da sala, fechar ela de novo e refazer o nicho depois. Mas isso, olha, posso te falar, aconteceu na maioria dos episódios. De ter que reformar um segundo ambiente porque aconteceu alguma tragédia. Eu não entendo. E os diretores ainda tentando programar coisa errada, né? Exato, não precisa. Por que você quer programar que um espelho vai quebrar? É só esperar o que vai dar errado. Não precisa. Você não precisa programar nada, só tá preparado com a câmera. Senão vai ali, quebrar duas coisas, a que você programou e a outra, que já ia acontecer. Esses desastres a gente tem diário nas obras. Broca que fura a parede pro outro lado também, direto, né? Nossa. Quando é apartamento, fura no vizinho, né? Então. Muitas vezes. Mas é bom Muito demais. Essas histórias é bom demais, né, Rodrigão? Mas é isso aí. Muito prazer, Henrique, conhecer sua história. Podcast top demais. Eu acho que quem é da área vai conseguir entender vários gatilhos da sua história, que é legal ver, né? Eu gosto de entender a história da pessoa, que a gente vê vários caras aí famosão, na TV, na internet, CEO de empresa, e você acha que é uma pessoa de outro mundo. E a gente, não que não seja, são pessoas realmente muito boas que a gente traz aqui. Mas a gente percebe que são gente como a gente, né? Que teve uma história de vida. Que trabalhou muito para chegar. A maioria, eu acho que, sei lá, acho que todos que vieram aqui praticamente saíram do zero, foram conquistando as coisas, crescendo aos poucos. E aí tem a experiência de cada um que vai levando até onde a pessoa tá hoje. Né? Então você teve uma experiência ali de bastidor na TV, hoje apresentador na TV. Então é legal a gente observar isso, tentar tirar esses detalhes da história para chegar aonde a pessoa se tornou hoje, né? Então... Eu acho que não tem segredo no que você, né, se tornar
uma pessoa que você quer, ou você fazer algo que você sempre sonhou. Eu acho que o segredo é você fazer aquilo com verdade, com amor, sem muita frescura, né? Porque eu acho que tudo que é natural, que é espontâneo, que é diferente, obviamente, dos atores e atrizes, né, para fazer novelas e tudo mais. Eu acho que tem uma diferença aí. Eu acho que eu me sinto até privilegiado de estar numa área que eu estou falando o que eu domino fazer, o que é o meu dia a dia, o que é o meu trabalho. Então é muito gostoso. E eu acho que essa coisa de ver o artista ou de ver a pessoa que está conhecida ali nas redes sociais ou na TV, isso é surpresa até para a gente. Porque no início do programa, para você ter uma ideia, a gente não tinha muita consciência de qual estava sendo a repercussão. Se as pessoas estavam assistindo, se Difícil as pessoas estavam monitorar, gostando. Né? A gente até se perguntava, falava, nossa, tipo, ninguém comenta nada, ninguém, sabe? Você fica meio assim. Então, a primeira vez que aconteceu de realmente eu entrar num lugar e as pessoas falam, o Henrique do Reforma Surpresa, isso aqui, você fala assim, e não é pelo fato das pessoas reconhecerem, é pelo fato das pessoas reconhecerem o teu trabalho, que é o mais bacana. Porque, nossa, o meu sonho é ter a minha casa reformada por você, não sei o quê. Então, não é o Henrique como pessoa, é o que o Henrique faz. Isso pra gente é a melhor coisa que tem, né? O reconhecimento do trabalho, porque a gente faz aquilo com muito amor, né? Então, isso é bacana demais, cara, é muito bom. É uma jornada, a gente tá nessa jornada também, né? Tem umas pessoas já que reconhecem a gente também, é engraçado quando a pessoa vem, você mas fala assim... Mas é diferente, vocês já estão famosos. Quem dera, um dia a gente chega lá. Vocês já começaram por cima, já. Não, quem dera. Mas o sentimento é legal, principalmente disso que você falou, quando o cara comenta, tipo, nossa, aquele episódio lá... Teve um cara que ele comentou que ele me viu, acho que num casamento, ele falou, vi episódio de leilão de imóveis, não sei o quê, eu arremato. Aí eu falei, puta, que legal. Da hora. Não sei tá vendo? É uma pauta bacana pra trazer aqui pro programa de vocês. Aí eu venho e entrevisto vocês, pra vocês contarem um pouquinho da história. É isso aí. Muito obrigado, viu, Henrique? Foi um prazer. Eu que agradeço. Um privilégio. Eu que agradeço, assim, é muito bom quando a gente pode contar um pouquinho das nossas histórias, né? Porque nem tudo tá nas redes sociais ou na TV é a nossa vida real, né? E é bacana quando a gente tem essa oportunidade. Admiro muito o trabalho de vocês. Eu acho que o trabalho que vocês fazem, né, de trazer o profissional, né, da nossa área ou até mesmo outros assuntos que acabam envolvendo, a importância que tem para quem está assistindo, né, o conhecimento e querer fazer. Eu acho muito saudável quando você admira alguém, algum profissional, e não vê ele como concorrente. Eu admiro vários arquitetos da minha área que eu falo, nossa, o cara é foda. Tipo, sabe, faz um trabalho incrível. Eu acho que isso não é ter inveja. Eu acho que isso é você realmente olhar aquele cara e falar assim, nossa, eu tenho muito que aprender com ele. Quando você chega nisso, você quebra a mentalidade de escassez, eu acho, né? Porque é muito ruim você viver com a mentalidade de concorrência. Imagina, se você é arquiteto, você vai conviver com o arquiteto sua vida inteira. Exatamente. Se todo mundo que você olhar, você ficar pensando isso, você vira uma pessoa tóxica. É como você enxerga a situação, né? Exato. É você enxergar o concorrente como um colega seu de mercado. Tem dinheiro quando pra vocês todo mundo. dois crescem junto, o mercado como um todo cresce e todo mundo se beneficia. Ninguém ganha sozinho nessa jornada. Verdade. Vamos ver se um dia a gente vai estar numa obra aí, ó, junto com um engenheiro pra gente... Bora. ver essa disputa aí, essa briga acontecer. Gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Mais uma vez, conta com a gente, tá convidado para outras vezes também. Vamos pedir uma mensagem final pra ele, né? Aí, vai, por favor. A gente queria pedir pra você deixar uma mensagem final aí pra nossa audiência, os profissionais da área que estão aqui acompanhando o seu episódio. O que você poderia deixar aí? Eu acho que assim, a mensagem é que as pessoas não desistam dos teus sonhos, né? Porque quando eu era criança, que eu via meu pai ali nas obras trabalhando e trabalhando muito, eu nunca achei que um dia eu ia ser capa de uma revista ou que eu ia estar na TV trabalhando com a mesma profissão que o meu pai sustentou a família toda. Então, para mim, o meu pai é meu orgulho, assim, meu pai é meu espelho
E é realmente alguém que eu olho e falo, puta, que cara sensacional, eu quero ser assim um dia. Então, eu acho que a dica é essa, da gente nunca desistir dos sonhos, porque a gente consegue tudo que a gente quer. A partir do momento que você tenha dedicação àquilo que você está buscando e respeito pelo próximo. Que a gente só sobe assim. É isso. Obrigado. Legal. Onde o pessoal te encontra lá nas redes sociais? O meu Instagram é @Henrique Frenedo Oficial. E a gente está toda segunda-feira agora, a partir das 18h10, no Lifetime com Reforma Surpresa. Como é Isso aí, surpresa. vou assistir. É isso aí. Acabando o programa, começa o Me Casa. É logo na aí, sequência, gente. é logo na sequência. Gostei. Foi esperto. É que o nosso é às 19h. Ah, que Segunda-feira. legal. Então acabou um, já vai pro outro e É fica isso, tudo já certo. pega o flow ali da construção e vamos embora. Não, nada de flow, Me Casa. Me casa. Já pega o Me Casa da É construção. isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima semana. E tchau. Obrigado e tchau. Obrigado. Tchau. Boa.